E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo vamos, conversar um pouco sobre este assunto, né? Se Deus, é bom, por que existe, o mal? Por que existe, o sofrimento? Essas, são perguntas, são questionamentos que todos nós faz, né? Toda a humanidade faz. Por que de tanta dor? Por que de tanto, sofrimento? Se Deus é bom. No catecismo católico, tem essa resposta que a gente quer. Porém, ela não é entendida muito rápido, né? Ela não é entendida muito rápido, mas a igreja tem essa resposta. O porquê, do sofrimento. Por que de tanto sofrimento que a gente vê, que a gente passa, que a sociedade passa, que as famílias passam, em geral. No catecismo católico, no parágrafo 309, o 310, e o 311, a gente já vai ter uma resposta. A gente vai ter uma resposta. É preciso ler esses 3 parágrafos, meditar. Se você tem um catecismo aí, estude, esses 3 parágrafos, 309, 310 e 311. Se você não tem esse catecismo, eu aconselho você, a ter esse catecismo. A importância desse catecismo é muito grande, não só para nós, os católicos, mas para toda pessoa. Esse catecismo, ele é espetacular. Eu indico fortemente que você estude o catecismo católico. Mas se você não for católico, se você não tem fé, mas se você é um ser humano e quer uma resposta para a vida, comece lendo o catecismo, leia o catecismo. É espetacular o catecismo católico. Ele tem uma resposta muito convincente, muito clara sobre a nossa vida. Enfim, vamos lá. Aqui no 309 vai dizer assim: se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo, ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Quer dizer que o catecismo já faz essa pergunta, Se Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo, ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Para essa pergunta tão premente, quão inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta pergunta. Não há uma resposta rápida, É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta pergunta. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao homem por suas alianças, pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito, pelo congraçamento da Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida bem-aventurada, a qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a sentir, mas da qual podem, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Esse foi o 309. A gente é chamado a uma vida bem-aventurada, a uma vida pela força dos sacramentos, observar as alianças que Deus fez, com sua criatura, o envio, a encarnação do seu Filho, a encarnação redentora de seu Filho, o dom do Espírito Santo. Quer dizer que vai dando uma resposta, tudo vai dando uma resposta. E diz assim, ainda no parágrafo 309, vai dizer assim que
As criaturas livres são convidadas antecipadamente a sentir, mas da qual podem, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Ou seja, somos convidados a uma vida bem-aventurada, né? Somos convidados já a participar antecipadamente, né? Mas, por um terrível mistério, podemos abrir mão também dessa vida bem-aventurada. Por um terrível mistério, podemos, né, abrir mão antecipadamente dessa graça. Podemos rejeitar essa vida bem-aventurada. Bem-aventurada, né? Agora vamos para o número 310. Mas por que Deus não criou o mundo tão perfeito que nele não pudesse existir o mal? Outra pergunta, né? No 310. Mas por que Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não pudesse existir o mal? Segundo o seu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo melhor. Todavia, em sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar o mundo em estado de caminhada para a sua perfeição última. Olha aqui, né? Interessante. Deus, em sua infinita sabedoria, né, e bondade infinitas, podia ter criado algo melhor. Ele podia ter criado algo melhor, né? Poderia criar algo melhor. Sempre ele podia criar algo melhor. Mas Deus quis, né, livremente criar o mundo em um estado de caminhada. Então é importante a gente ir gravando essas fases, né? E é importante também adquirir o Catecismo Católico, né? Para a gente ler ou voltar ao vídeo aí, né? Para a gente entender. Porque no primeiro impacto que você recebe a mensagem, às vezes a gente não consegue, né, tirar toda a informação daquela mensagem. É preciso, né, repetir algumas vezes. Então Deus poderia criar algo melhor, né? Deus infinitamente, né, em sua sabedoria, poderia ter criado. Mas ele quis, né, livremente criar o mundo em um estado de caminhada para uma perfeição última. Ou seja, aqui a gente já percebe que Deus criou o mundo perfeito, né? O mundo sem dor. Só que ainda a gente não chegou nele ainda. A gente aqui na Terra, né, não chegamos ainda nesse mundo. Estamos passando aqui por essa caminhada, por essa, né, perfeição. Ele criou o mundo em estado de caminhada para a sua perfeição última. Continuando aqui no número 310, né? Este deve permitir, no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados seres, também o desaparecimento de outros. Juntamente com os mais perfeitos, também o menos perfeito. Agora, vamos prestar bem atenção nesse trecho, né? Ó. Juntamente com o mais perfeito, também o menos imperfeito. Juntamente com as construções da natureza, também as destruições. Juntamente com o bem físico, existe, portanto, o mal físico. Enquanto a criação não houver atingido sua perfeição. Esse texto, né, merece a gente repetir. Olha, juntamente com os mais perfeitos, também o menos imperfeito. Juntamente com as construções da natureza, também as destruições. Juntamente com o bem físico, existe, portanto, o mal físico. Enquanto a criação não houver atingido sua perfeição. Agora vamos para o número 311. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu destino último, por opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se. Comecinho do número 311, né? Ó, os anjos e os homens são criaturas inteligentes e livres. Devem caminhar para o seu destino último, por opção livre. Uma opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, né, desviar-se. Quer dizer que o homem e os anjos, né, por ser criaturas livres, devem caminhar por amor, né, preferencial, mas, porém, por ser livre, eles podem se desviar. E, de fato,
pecaram. Foi assim que o mal moral entrou no mundo, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico. Deus não é, de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal moral. Todavia, permite-o, respeitando a liberdade de sua criatura, e misteriosamente sabe auferir dele o bem. Veja, né? Veja que interessante a resposta, né, da fé católica para o sofrimento, para o mal. O que a gente precisa gravar nessa mensagem é o seguinte, né? Deus criou esse mundo, né, encaminhada para uma perfeição última. E a gente ainda não atingiu, né, essa perfeição. E aqui, nesse mundo presente, né, enquanto a gente não atinge essa perfeição, a gente estamos convivendo, né, com os seres mais perfeitos e o menos imperfeito. Estamos convivendo com o bem físico, porém também com o mal físico. Estamos também convivendo com as construções, né, da natureza e também com as destruições. Então, esse mal moral, o catecismo vai dizer, né, entrou no mundo incomensuravelmente mais grave do que o mal físico. Portanto, né, Deus não é, de modo algum, nem direta e nem indiretamente, a causa do mal, né, moral. Por quê? Né? Porque sendo criaturas livres, como os anjos também é livre, a gente pode se desviar e pecamos. E pecamos, né, feio. Né? Então quer dizer que a gente vive numa sociedade, vive no mundo, o bem e o mal. Né? O bem, aquela criatura mais pura, mais perfeita, né, convive com aquele menos imperfeito. Então quando a gente vê uma tragédia, quando a gente vê alguém ferir, atacar alguém inocente, e a gente na sociedade diz, né, mas essa pessoa não merecia isso. Por que Deus não protegeu? Não é que Deus não protegeu. Tá vendo? A igreja diz que Deus não tem culpa nenhuma. Aquela pessoa é livre. Aquela pessoa não merecia, né? Aquela vítima não merecia aquilo, né? Não merecia aquele sofrimento. Porém, a outra criatura menos imperfeita que causou, não foi Deus. Veja, Deus poderia ter criado um mundo já todo perfeito? Poderia, mas Deus, em seu amor infinito, criou o mundo encaminhada para uma perfeição. Como está lá em Apocalipse, né, 21, no versículo 4. Confira aí na sua Sagrada Escritura, né? Apocalipse 21, no versículo 4. Onde ele é lá, quando chegar lá na perfeição, que ele vai enxugar todas as lágrimas, que não haverá mais morte, que não haverá mais dor, não haverá mais clamor, né? Porque, né, as coisas velhas já se passaram, tudo agora é novo. Então lá é que a gente vai atingir a perfeição, aqueles que passarem por essa prova. Então, Jesus Cristo várias vezes vai dizer no Evangelho que o mundo dele não é daqui, a mensagem dele não é só para aqui, né? É uma mensagem também para a vida eterna. Então, né, estamos aqui de passagem. Então, essa é a mensagem cristã. Quando eu entendo a mensagem cristã, como disse no Catecismo, não há, né, no finalzinho do número 309, vai dizer, né, não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, né, uma resposta à questão do mal. Então, quer dizer que a mensagem cristã é uma resposta à questão do mal. Basta que a gente procure, né, viver essa mensagem, né, dos evangelhos. Jesus disse, meu mundo não é daqui. Jesus vai dizer também que aqueles que é dele, aqueles que aderem a Jesus Cristo, não é desse mundo também. E que nesse mundo vai passar por essa prova. Por isso que a gente vê pessoas boas sofrendo na mão de pessoas ruins. Porque estamos aqui encaminhada. Da mesma forma que a gente tem aqui, né, o bem físico, tem também o mal físico. Olha aí a resposta da igreja, né? Quer dizer que a gente convive com o bem físico e também com o mal físico, com essas mazelas da vida. Por quê?
Porque ele vai dizer aqui, ó, enquanto a criação não houver atingido, né, sua perfeição, no finalzinho do 310, né? Quer dizer aqui, ó, juntamente com o bem físico, existe, portanto, né, o mal físico. Enquanto a criação não houver atingido sua perfeição. Então, meu irmão, uma coisa que é importante para eu e você entender é que ainda não atingimos a perfeição. Ainda ele não enxugou todas as nossas lágrimas, como está lá em Apocalipse 21, né, versículo 4. Ainda não enxugou todas as nossas lágrimas, ainda estamos à mercê da morte, à mercê da dor, do clamor, né? Mas quando nós chegarmos lá junto com Jesus Cristo, não haverá mais dor, mais morte. Então é uma mensagem não somente para nos confortar já desde já, né? Mas também para a vida eterna. Se a pessoa crer somente nessa vida, somente nessa terra, nessa vida que a gente vê aqui, não crer na vida eterna com Deus, a mensagem, né, essa mensagem fica mais difícil para entender a questão do mal, né, e a questão do sofrimento. Porém, para quem crê em Deus, a resposta está aí. É que ainda não somos perfeitos, estamos em caminhada, e nessa caminhada estamos juntos, né, com o mais perfeito, também com o menos imperfeito, com a construção da natureza e com a destruição, com o bem físico e com o mal físico. Então nós somos chamados a viver uma vida de bem-aventurada, a propagar o Evangelho, a propagar a boa nova, para que outras pessoas creiam em Jesus Cristo. E essa mensagem cristã, como diz o catecismo, né, ela é uma resposta à questão do mal. Ela é uma resposta à questão do mal. Como a gente já viu, como a gente viu aqui. Uma pessoa é boa, ela corre o risco de padecer tormentos na mão de uma pessoa má. Porque o Criador criou o mundo encaminhada para a sua perfeição última. Nós estamos encaminhada para uma perfeição última. E aquele que suportar, né, que entender e suportar essas mazelas daqui da terra, Jesus Cristo nos prometeu o quê? A vida eterna. É essa a mensagem da igreja. Jesus Cristo falou várias vezes que o mundo dele não era daqui, né? Jesus Cristo falou várias vezes que não tenha medo daquele que mata o corpo, mas sim daquele que pode destruir a alma. Então, né, é uma mensagem para quem crê em Jesus Cristo. Está aí, né, a resposta da igreja para a questão, né, do sofrimento. Tanto sofrimento, né, tanta agonia na sociedade, muitas pessoas padecem, como disse, né, Jesus Cristo, meu povo se perde por falta, né, de conhecimento. O povo se perde por falta de conhecimento. Então é preciso ter esses conhecimentos para a gente não andar, né, à deriva, nesse mar da vida, né, nesse mar de lamas, nesse contexto que a gente ainda caminha, né, nessa vida, até chegar, né, à perfeição, até chegar ao ponto que ele vai enxugar todas as lágrimas, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais fome, onde não haverá mais sede, onde não haverá mais, né, clamor, e sim, todas as coisas serão, né, renovadas. As coisas velhas já se foram, agora é as coisas novas, como diz lá em Apocalipse 21. Beleza, meus irmãos? Então é essa mensagem que eu deixo nesse vídeo, para a gente refletir. Adquira o Catecismo da Igreja e estuda aí com mais calma em sua casa, né, esses assuntos. Se você não é inscrito ainda nesse canal, peço a você que se inscreva, comente aí o que você achou, compartilhe com os seus amigos, né? Deixa aí um joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.